Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos aqui pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus em nossa escola bíblica. Nós vamos iniciar orando, vamos orar pelos enfermos e temos muitas pessoas que estão enfermas. Que Deus possa cuidar dessas pessoas, possa sustentá-las em meio às vezes ao leito de enfermidade. Que Deus possa estar abençoando e cuidando. Orarmos também pelas famílias enlutadas. Orarmos para que Deus console e conforte cada família. Orarmos também como forma de gratidão pelo aniversário do nosso irmão Marcelo, próximo dia 8. Ele é o aniversariante desta semana. Que Deus possa estar abençoando a vida do irmão Marcelo, sua vida, seu dia a dia, e que ele possa continuar caminhando com o Senhor. Orarmos também com forma de gratidão pelas bênçãos recebidas. Apesar das lutas que nós passamos, nós enfrentamos diariamente, mas a palavra de Deus diz que temos muito que agradecer. Em tudo devemos dar graças, reconhecer o cuidado de Deus. Então vamos orar nesse momento, colocando diante de Deus os pedidos e também a nossa gratidão pelas bênçãos recebidas. Pai de amor, nós somos gratos por mais uma oportunidade que estamos tendo de estar cultuando, ó Deus, cultuando o Teu nome. Somos gratos, ó Deus, pelo Teu cuidado, pelo Teu amparo sobre a nossa igreja. Somos gratos pela nossa igreja, pelas famílias, pelos visitantes, pelos amigos, todos aqueles, ó Deus, que compõem a nossa igreja. Nós somos gratos e nós pedimos que o Senhor continue abençoando cada família. Aqueles que estão nos visitando, que o Senhor possa estar abençoando. A comunidade de Campo do Coelho, ó Deus, também que o Senhor possa estar abençoando e cuidando, sustentando cada um. Também, ó Deus, nós queremos te agradecer pela vida do nosso irmão Marcelo, que no próximo dia 8 irá completar mais um ano de vida, se assim o Senhor permitir. Abençoe teu servo, ó Deus. Continue cuidando dele, sustentando, renovando as suas forças e que ele possa continuar caminhando contigo, com a convicção que o Senhor é o nosso protetor, é aquele que nos salva, é aquele que nos liberta de todo mal. Abençoe os enfermos, cuide de cada irmão, ó Deus, aqueles que estão hospitalizados também, que o Senhor tenha misericórdia, esteja cuidando de cada um deles, dando força no momento difícil, também a família, ó Deus, que o Senhor possa também estar abençoando cada família que está apreensiva com algum parente, algum familiar hospitalizado. E pedimos, ó Deus, que o Teu amor e a Tua bondade possa consolar aquelas famílias enlutadas. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, enxugando as lágrimas de cada família e dando o suporte necessário a cada uma delas. Ora, Deus, que vamos estudar um pouco a Tua palavra, que seja um momento, ó Deus, de refrigério e também, ó Deus, de confrontação com o pecado, para que tenhamos, ó Deus, o desejo de estar mais próximo de Ti e mais distante, ó Deus, dos desejos da carne. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos, o tema da nossa lição, já estamos na lição 10, é o exercício dos relacionamentos na igreja. Então ele fala do relacionamento pastor com ovelha, ovelha com pastor, com os outros irmãos e também com Deus. E fala também qual é o nosso comportamento com os falsos mestres. Então, como base, o autor, ele separou o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, os versículos 12 ao 22. Então, abra sua Bíblia aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 12 ao 22, e vamos fazer, então, uma exposição dessa passagem, baseada também, é claro, no conteúdo do autor. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros, exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos
e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. O objetivo dessa lição é você manter um bom relacionamento na igreja. A vida é feita de relacionamentos. Relacionamento com Deus, principalmente, com o nosso próximo. Então, a gente manter esse bom relacionamento também não é fácil assim. Requer muitos cuidados. E a Bíblia te mostra como nós devemos nos comportar em cada relacionamento. Vamos ler um pouco aqui a introdução. A igreja é a comunhão dos santos. Em outras palavras, a igreja é a comunidade dos relacionamentos. E a qualidade de uma igreja local depende do bom relacionamento das pessoas com Deus e das pessoas entre si. A igreja de Tessalônica, fundada por Paulo e Silas, lá em Atos 17, de 1 a 19, Atos 17, de 1 a 9, tornou-se uma igreja modelo para os crentes primitivos e também para nós. Ela era uma igreja que progredia espiritualmente em todos os sentidos. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. E o segredo para a manutenção daquele progresso era investir nos relacionamentos. Paulo via a igreja como uma família, e ele chamava carinhosamente aqueles crentes de irmãos. A palavra irmãos, ela é citada nas duas cartas de Tessalonicenses 27 vezes. Então, nessa introdução, ele fala da importância do relacionamento. A igreja, ela é uma comunidade de relacionamento. É muito bom você ir na igreja, não é? Porque quando você vai na igreja, além de você ouvir a palavra, eu estava falando essa semana com um irmão, além de você ouvir a palavra, além de você crescer espiritualmente, você também se relaciona, você aprende a se relacionar, você aprende a se comunicar. A igreja, ela é uma escola, né? A igreja é um local de aprendizado. Você cresce quando você vai na igreja. Você cresce espiritualmente, socialmente, você cresce em várias áreas da sua vida. Então é muito importante você congregar, né? O mais importante é você conhecer a palavra ali na igreja, mas também você se relaciona com outras pessoas. Você então passa a conhecer outras pessoas, a fazer amizades. Então isso ajuda muito. E o apóstolo Paulo, ele fala na igreja de Tessalônica que com relação à nossa maneira de viver e agradar a Deus, ou seja, é um progresso. A vida cristã, ela é um progresso. Então, quando eu me relaciono com o meu irmão, com o pastor, de maneira saudável, eu estou progredindo, eu estou crescendo. Então, o que nós vamos desenvolver aqui são essas fases de relacionamento. O quanto que isso daí é precioso para o nosso crescimento com Deus. Primeiro, o relacionamento dos pastores com as ovelhas. Um líder espiritual é uma pessoa madura espiritualmente que, com autoridade, sabedoria espiritual, alimenta, protege e dirige o rebanho. Então, em síntese, um líder espiritual, ele precisa ser maduro. Por isso que Paulo fala que ele não deve ser neófito, jovem demais, né? Uma pessoa muito imatura. Mas o líder espiritual ele precisa ser maduro. Ele precisa ser aquela pessoa sábia. É claro que ele não vai acertar todas, mas ele precisa ter consciência que há um supremo pastor e esse supremo pastor vai estar orientando ele, dando as diretrizes para que ele possa então cumprir e obedecer. Então ele precisa ser maduro e precisa ser principalmente uma pessoa temente a Deus e que tenha humildade
em se submeter à orientação de Deus. 4 responsabilidades, baseadas em 1 Tessalonicenses 5,12, os líderes para com o rebanho. Quais são as responsabilidades, baseadas nesse texto que nós lemos, que o líder precisa ter com o rebanho? Primeiro, trabalhar entre o rebanho com esforço e diligência. Ou seja, ele ser uma pessoa dedicada. Ele trabalhar com cuidado, com prudência, com cautela, com sabedoria. Mas ser uma pessoa dedicada. Um líder negligente, preguiçoso, ele vai levar o rebanho ao fracasso, à doença. Né? Ele precisa se dedicar na obra de Deus. Paulo fala a Timóteo, quem deseja episcopado, excelente obra deseja. E essa obra também, ela precisa ter dedicação, precisa ter empenho, precisa ter essa diligência, esse cuidado em conduzir o rebanho. Sabendo que o rebanho não é do líder, mas o rebanho é de Deus. E Deus nos dá o privilégio de pastorear o rebanho dele. Então precisamos fazer, não com torto e ganância, mas fazer então com diligência, com esforço e dedicação. Segundo, presidir ou dirigir o rebanho com autoridade espiritual. Não é uma autoridade dele, não é uma autoridade particular, mas é uma autoridade vinda de Deus. O líder não pode ser autoritário, mas ele tem que ter autoridade na palavra para presidir, para conduzir o rebanho de Deus. Não adianta o líder ser aquele líder zangão, aquele líder autoritário, aquele líder que tudo fala alto, grita, e ele vence então as suas batalhas com grito e com autoritarismo. Não. Ele vai vencer as batalhas no ministério, mas é com base nas escrituras sagradas, tendo autoridade espiritual vinda de Deus, falando com autoridade, não falando com autoritarismo, mas falando com autoridade baseado nas escrituras sagradas. Uma outra responsabilidade do líder, além de trabalhar com dedicação e também presidir o rebanho com autoridade espiritual, é admoestar. Admoestar aqui no sentido de despertar a mente, abrir a mente. É claro que quem vai abrir é o Espírito Santo, mas ele ser um colaborador, um contribuinte para aconselhar aquela pessoa, orientar, servir como ponte para que ela se aproxime mais de Deus. É função do líder isso. O relacionamento com a ovelha não pode ser um relacionamento só de amizade. Eu posso ter amizades no rebanho, eu preciso ter, é bom ter amizade, mas o líder ele precisa estar à frente disso. Ele não pode ser amiguinho do rebanho, ele não pode ser um cara companheiro do rebanho. Ele tem ali a função de admoestar, de orientar o rebanho, de capacitar o rebanho para a glória de Deus. 4, instruir e advertir as ovelhas. Às vezes aí ele vai dar umas pontadas nas ovelhas e as ovelhas vão ficar um pouco machucadas ou doloridas por causa de algumas pontadas que ele vai dar. Mas é para o bem da ovelha. É para o crescimento espiritual. A gente não está, o líder espiritual, no relacionamento com a ovelha, ele não está aqui para agradar a ovelha. Ele está para instruir e advertir a ovelha. Ovelha, minha amada, querida ovelha, vem por aqui, olha, faça isso aqui. Esse caminho não dá. Esse caminho não vai te levar a coisas boas. Vem por esse caminho. Ele vai ali, além de ele advertir, abrir a mente, despertar a mente da ovelha, mas também ele vai instruir e vai advertir, admoestar aquela ovelha. Mas isso com autoridade espiritual. Não precisa você vir com autoritarismo, né? Gritando, falando alto, mas você com sabedoria vinda de Deus, sendo submisso a Deus, você vai ter um relacionamento com aquela ovelha agradando a Deus. Às vezes aquela ovelha ela vai sair do aprisco. É porque ela nunca foi ovelha. Né? Mas o mais importante é que você advertiu, admoestou, orientou, instruiu ela espiritualmente nos caminhos do Senhor.
E mais à frente, se ela despertar, ela vai dizer assim, poxa vida, o pastor há uns anos atrás falou comigo e eu naquele momento eu saí da igreja, fiquei chateada, mas hoje ele tem razão. Concordo com ele está certo. Ou seja, a nossa função não é agradar a ovelha. A nossa função é conduzir a ovelha a ela glorificar o nome de Deus. Então, o relacionamento do pastor com a ovelha é nesse sentido, de você orientar a ovelha, de você cuidar, advertir, instruir, se esforçar para que aquela ovelha ela possa viver uma vida de maneira santa e agradável a Deus. Ela pode ser sua amiga? Pode ser sua amiga. Ela pode ser seu grande companheiro na igreja? Pode ser seu grande companheiro na igreja. Mas a finalidade maior não é essa. A finalidade maior é você conduzir, instruir, orientar aquela ovelha a andar com Jesus e viver uma vida que agrade ao Todo-Poderoso. Agora, qual o relacionamento da ovelha com o pastor? Paulo orienta também como deve ser o relacionamento das ovelhas com os pastores. 3 responsabilidades das ovelhas para com os líderes. Primeiro, acatar com apreço, ou seja, olhar o líder com respeito e honra. Ovelha, o seu relacionamento agora com o pastor é de você respeitar o seu pastor, obedecer à voz do seu pastor. O seu pastor, ele quer o teu bem. O seu pastor, ele quer ver você crescer. Ele quer ver você caminhar com Jesus Cristo. Então, para esse relacionamento ser saudável, o relacionamento entre a ovelha e o pastor deve ser de ele olhar com respeito e honra o seu pastor. Ele pode ser um grande colega seu, um grande amigo seu. Vocês podem jogar bola juntos. Vocês podem ser parceiros aí de comer uma pizza junto, mas ele é o teu pastor. Então você olhe para ele com respeito e honra, orando por ele, respeitando e acatando com amor, com apreço, as orientações que ele te dá. Porque às vezes a ovelha ela confunde muito a amizade com respeito. Né? Quanto mais amizade você tem com o seu pastor, isso é importante. É bom ser amigo do seu pastor, é bom o pastor também ter amigos, que às vezes muitas pessoas elas se distanciam do pastor. Né? Às vezes tem receio de brincar com o pastor, de conversar com o pastor. Isso também é saudável, desde que haja respeito. Mas o mais importante no relacionamento com o pastor, você que é ovelha, não é você ser só amigo dele, mas você acatar com apreço a orientação dele. Olhar para o seu líder com respeito e honra. Amar o líder em máxima consideração, não por causa da sua simpatia pessoal, mas pelo trabalho que realiza. Isso é muito importante também. Uma outra forma de termos um bom relacionamento com o nosso pastor é você amar o seu pastor. Né? Amar o seu pastor no sentido de você orar por ele, de você estar ali se preocupando com ele, né? Dar uma ligação, pastor, estou ligando para o senhor, que nesse momento eu acabei de orar para o senhor, mas gostaria também de fazer uma oração pelo senhor agora. Vamos orar, pastor? Vamos orar. É ter esse carinho com o pastor, esse relacionamento com o pastor nesse sentido, de você amar o seu líder, né? Tê-lo com respeito, honrar ele, respeitar ele, mas amar ele não por ele ser uma pessoa legal, simpática, um visitador, ou um bom pregador, uma pessoa legal, uma pessoa amiga, mas pelo trabalho que ele realiza. Irmãos, quem é pastor sabe, nós passamos por muitas batalhas, muitas lutas, muitas dificuldades. Então é muito importante quando a ovelha ela tem essa compaixão e esse carinho pelo pastor, né? Então, não por ele ser uma pessoa legal ou simpática, mas pelo trabalho que ele realiza. E muitas das vezes nós, pastores, falhamos, erramos. Às vezes em alguma abordagem, em alguma instrução, em algum aconselhamento. Não, seu pastor mesmo assim, cuide dele. Porque ele também é um ser humano igual a você, com falhas e com erros que ele pode cometer. Mas ele tem uma responsabilidade maior de cuidar do rebanho, de pastorear o rebanho de Deus.
Então, uma outra forma de você se relacionar de maneira saudável com o seu pastor é você amá-lo. Não por ele ser simpático, mas amá-lo por ele fazer esse trabalho, né? E precisa, então, de oração. Amar é você estar ali junto com o seu pastor, né? Não é puxar o saco do seu pastor, mas você amar no sentido de você estar junto ali com o seu pastor, trabalhando, não para o pastor, mas para o reino de Deus, né? E tendo ali misericórdia, compaixão dele, porque também ele é sujeito a falhas, e você está pronto ali para perdoá-lo quando ele falhar com você, para orar por ele, para ter esse cuidado, então, de estar com ele em qualquer momento, como ele também está com você em qualquer circunstância da vida. Viver em paz com o líder, esse é o terceiro, procurando eliminar os conflitos existentes. Isso é muito bom. É você estar em paz com o seu líder. É quando ele vai assumir o púlpito para poder pregar, e você olha para ele, já abaixa a cabeça, já começa a folhear a Bíblia, não quer encarar ele, porque está com raiva dele, ou você está chateado com ele. Não faça isso. Procura reconciliação. Se você está com algum problema com o seu pastor, procure se reconciliar com ele. Chame ele, pastor, vai lá em casa, vamos fazer um almoço lá, vamos tomar um café lá com o senhor, vamos fazer um lanchinho, vamos conversar. Ou até depois da igreja, pastor, depois do culto, o senhor senta aqui, quero bater um papo com o senhor, passar o que você está passando, as lutas que você está enfrentando, e às vezes algumas situações que o pastor deixou a desejar. Vive em paz com o seu pastor. O que Deus quer é que todos vivamos em união, em harmonia, né? E a gente deve buscar a paz, seguir a paz com todos. Essa foi a orientação que Paulo dá na igreja de Romanos. Seguir a paz com todos. Então, procurar viver em paz com o seu líder. Procurar eliminar os conflitos, não ficar acumulando os conflitos que você tem. Às vezes teve um problema com o pastor, depois teve outro, aquilo ali foi acumulando. Não, tem um conflito, pastor, queria bater um papo com o senhor. E ali você conversa com ele, você ora por ele ora por você, né? E ali a gente vai viver, então, de maneira harmoniosa, melhor, né? A gente precisa eliminar os conflitos, irmãos. Há muitos conflitos entre pastor e ovelha e pastor. Isso, infelizmente, vai existir. Mas a gente precisa procurar viver em paz, eliminando os conflitos. Porque, às vezes, um conflito aqui, um outro conflito ali, pode nos separar do amor de Cristo. E esse amor é um amor incondicional. O amor de Cristo é um amor que nós necessitamos diariamente. Então, se eu estou vivendo desarmonia com o meu pastor, eu estou distante também da cruz de Cristo. Eu preciso ter uma reconciliação com o meu pastor, eu preciso reatar isso daí. Eu preciso fazer a minha parte. Se o pastor for um pastor, às vezes, resistente a alguma situação, você fica em paz, porque você fez a sua parte, você procurou eliminar aquele conflito. Mas às vezes o pastor está faltando nele humildade. Então, ore por ele, para que Deus quebrante o coração dele, mas que vocês possam viver em harmonia. Mas procura viver em paz. A igreja de Cristo, ela precisa buscar nas escrituras sagradas como devemos nos relacionar entre pastor e ovelha e pastor. Agora ele passa, o terceiro é o relacionamento de uns com os outros. Existem na igreja 3 grupos que precisam de uma atenção especial. Os submissos, ou os que vivem desordenadamente, os desanimados ou desalentados espiritualmente e os fracos, aqueles que estão com debilidades físicas, moral e também espiritual. Fica claro que a obrigação de admoestar, consolar e amparar esses 3 grupos é de toda a igreja. Essa tarefa exigirá longanimidade ou paciência por parte de todos. Paulo diz ainda, evitai que alguém retribua a outro em mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Quando somos feridos, a primeira reação é a da retaliação ou vingança. Paulo condena tal prática. É nosso dever seguir o bem tanto para com os irmãos como para com os de fora da igreja. A vingança pertence ao Senhor. Então, ele relaciona para nós aqui o relacionamento de uns com os outros. Como vai ser esse relacionamento?
E ele mostra para nós 3 grupos. Aqueles submissos, ou seja, que não são submissos a alguma orientação, que vivem de maneira desordenada. Os desanimados espiritualmente, os fracos na fé. E aqueles também com algumas debilidades, seja física, moral ou espiritual. Como eu devo, então, me relacionar com essas pessoas? Com paciência. A palavra que é deixada para nós aqui é paciência. É paciência que nós precisamos ter. Precisamos admoestar, né, aqueles que são submissos, ou seja, orientá-los, despertar a mente. Aqueles que estão desanimados, fragilizados, eu preciso consolar. E aqueles que são fracos, eu preciso ter paciência e orientá-los. Então, são algumas palavras importantes com relação a esses grupos, dos submissos, dos fracos e também dos desanimados. Eu preciso admoestá-los, ou seja, despertá-los, despertar a mente deles. Eu preciso ampará-los, consolá-los e também preciso ter paciência. E a paciência é com todos. É com o submisso, é também com aquele que é fraco e aquele também que está desanimado. Eu preciso ter paciência. Aí ele continua falando no versículo 15 que eu não vou retribuir o mal por mal. A vingança pertence ao Senhor. Mas eu preciso, então, seguir o bem. Né? Eu preciso seguir o bem para que haja harmonia com todos. Então, aquele que é submisso, eu vou advertir ele. Aquele que está desanimado, eu vou procurar consolar aquele que está desanimado. E aquele que está fraco na fé, eu vou, então, ampará-lo, orientá-lo e vou ter paciência com todo o grupo. Irmão, se eu começar a agir de uma outra maneira, eu vou dispersar, eu vou enfraquecer, eu vou adoecer a igreja. Né? Então eu preciso ter essa compaixão, essa misericórdia, e essa compaixão e misericórdia envolve também a autoridade. Não é passar a mão na cabeça daquele que está pecando, não. Mas é a gente ter autoridade na palavra para consolar nos momentos que precisa, para poder advertir nos momentos que necessita, e também para poder amparar nos momentos que necessita, mas tendo paciência com cada grupo. Agora, essa paciência, essa advertência, esse amparo, esse consolo, não é do pastor para com a igreja, é uns com os outros. O relacionamento aqui desse terceiro ponto é um com o outro. Então, eu, membro da igreja, eu vou ter paciência com o outro meu irmão. Eu, membro da igreja, eu vou adverti-lo, meu irmão, não é por aí, faça dessa maneira. Eu, membro da igreja, eu vou consolar aquele irmão que está desanimado. Então, é um aconselhando o outro. Paulo fala em Colossenses, aconselhai-vos uns aos outros. Né? Então, esse relacionamento de consolo, de amparo, de advertência, deve ser feito entre irmãos, uns com os outros, para que a igreja cresça e a glória de Deus seja manifestada. Agora, o relacionamento da igreja com Deus, esse é fundamental. Comunhão com Deus deve ser a prioridade do cristão. A qualidade de todos os outros relacionamentos depende de um bom relacionamento com Deus, com certeza. Se eu não tiver um bom relacionamento com Deus, eu não vou ter paciência com o meu irmão, eu não vou respeitar o meu pastor, o pastor também não vai ser uma pessoa diligente e cuidadoso com a sua ovelha. Tudo depende da comunhão com Deus. Paulo fala agora de 4 atitudes internas dos crentes no seu relacionamento com Deus. Vamos às atitudes. Regozijai-vos sempre, ou seja, seja grato, alegre-se no Senhor. Regozijai-vos no Senhor. Regozijai-vos sempre, alegre-se no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Orai sem cessar. Essa é uma maneira de nós nos relacionarmos com Deus, através da oração. Devemos orar, orar sempre. Não só o pastor, mas a igreja toda deve estar em oração. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Para convosco, ser grato pelas bênçãos recebidas, ser grato até pelas provas, pelas lutas que nós enfrentamos, que é uma maneira de nós nos fortalecermos espiritualmente. Não apagueis
o Espírito, ou seja, permita que o Espírito Santo ele fale, né? Não extinguir o Espírito, não apagar o Espírito na sua vida, mas permita que você seja sensível à voz do Espírito Santo. Observe as 4 atitudes básicas: regozijo, oração, gratidão, fervor espiritual. Podemos dizer 4 características de uma igreja autêntica. É uma igreja feliz, uma igreja que ora, uma igreja agradecida e também uma igreja fervorosa do Espírito. Ou seja, quando nós nos relacionamos com Deus, nós somos gratos a Deus pelas bênçãos recebidas, nós vivemos uma vida de oração, somos fervorosos em estar em comunhão com Deus, e toda igreja é uma igreja saudável, porque todos buscam fazer a vontade de Deus. Eles oram, eles leem a Bíblia, eles procuram ser gratos pelas bênçãos recebidas, e por isso Deus traz, então, felicidade, contentamento àquela igreja. Agora, qual deve ser o nosso relacionamento com os falsos mestres? Deus manda a sua igreja ter discernimento espiritual. A igreja é atacada pelo diabo, que semeia falsos ensinos por meio de falsos mestres. É por isso que Paulo fala sobre como deve ser o relacionamento da igreja com os falsos mestres ou o falso ensino. Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Então, do versículo 20 de 1 Tessalonicenses 5 até o versículo 22, ele fala como nós devemos nos comportar com relação aos falsos mestres. Paulo apresenta 4 princípios. Não desprezar os pronunciamentos proféticos ou a pregação da palavra. Ou seja, para nós vencermos ou termos discernimento com os falsos mestres, com os falsos ensinos, eu preciso guardar a palavra de Deus. Não desprezar a profecia, não desprezar a mensagem divina, não desprezar os ensinamentos de Deus. Se eu desprezar, eu sou presa fácil para os falsos ensinos, para os falsos mestres. Julgar todas as coisas, isto é, discernir ou provar aquilo que está sendo dito ou ensinado com o objetivo de constatar a sua autenticidade ou veracidade. Claro, se eu não desprezo as profecias, automaticamente eu vou ganhar um dom espiritual vindo de Deus, que é o dom do discernimento de espírito. E ali eu vou enxergar que aquilo ali não agrada a Deus, né? E que ali eu vou então fazer essa peneira, né? Dizendo assim, isso aí eu não aceito, isso aí não agrada a Deus, não. Isso não está na Bíblia, não. Então isso daí eu não vou caminhar. Ah, mas você... Não, isso eu não caminho contigo. Eu gosto de você, continuo sendo teu amigo, teu irmão em Cristo, mas essa sua linha de raciocínio aí está completamente fora da palavra de Deus. Então você vai ter esse discernimento, né? Você vai ter esse discernimento e vai reter o que é bom, porque você não desprezou as profecias. Reter ou apegar-se ao que é bom, genuíno e verdadeiro, a fim de proteger a verdade bíblica ou a sã doutrina. A santificação aqui. Aqui ele fala de algo muito importante que você deve fazer com relação à conduta, seu agir. É você reter o que é bom, né? É você procurar. Está na Bíblia? Igual a igreja de Bereia. Isso está na Bíblia? Se está, nós vamos caminhar. Tudo que eles ouviam lá, eles observavam se estava na Bíblia, né? Então nós sempre precisamos ter esse discernimento, essa direção de reter o que é bom, de apegar-se com o que é bom, procurar a santificação, procurar viver uma vida verdadeira, santa, né? Para glorificar o Senhor Jesus Cristo. Abstende-vos, fujam, afaste de toda forma de mal, tanto de conduta, mas principalmente dos falsos ensinos e também dos falsos mestres. Ou seja, ele faz aqui um resumo de como devemos nos comportar, nos abstermos, nos separarmos, deixarmos de lado toda a aparência de mal. Tudo aquilo que não faz a vontade de Deus, tudo aquilo que desagrada ao Senhor, eu vou então me separar, eu vou me distanciar e vou procurar fazer aquilo que realmente agrada e louva e exalta o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse deve ser o meu relacionamento
com os falsos mestres. A igreja precisa ter esse relacionamento, né? E começa o quê? Não desprezando as profecias, não desprezando a mensagem de Deus, não desprezando os ensinos do Senhor, mas permanecendo fiel às Escrituras. Quando eu permaneço fiel às Escrituras, automaticamente um falso ensino não vai me afetar, porque ali eu estou marcado, selado com a palavra de Deus para não ser contaminado pelos falsos ensinos. Amém, irmãos? Vamos procurar agir dessa maneira, porque há muitos falsos ensinos e precisamos ter esse discernimento, essa percepção, e essa percepção e esse discernimento, a palavra nos mostra e nos orienta a nós vivemos segundo a vontade de Deus. A palavra de Deus estabelece princípios para os nossos relacionamentos, principalmente dentro da igreja. Para crescer espiritualmente, você precisa se relacionar-se bem. Então tudo começa quando você prioriza Deus. Tudo começa quando você se relaciona com Deus, orando, né? Sendo grato a Deus pelas bênçãos recebidas, meditando na palavra de Deus, permitindo que o Espírito Santo fale ao teu coração. E aí os outros relacionamentos, eles também serão saudáveis, porque Deus habita no seu coração e vai então te orientar a você consolar aquele que está desanimado, a você amar aquele que está perdido, amar e sustentar aquele que está fraco na fé, advertir aquele que está de maneira insubordinada, né? Amar e respeitar o teu pastor, e você como pastor ajudar e se empenhar em levar aquela ovelha a caminhar mais com Jesus. Como é bom! A vida é feita de relacionamentos. Comece priorizando o seu relacionamento com Deus, para que você tenha então bons relacionamentos e uma igreja saudável que possa viver para glorificar o nome do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado por essa lição, ó Deus. Que possamos colocar em prática. Nos ajude primeiramente, a ter um relacionamento saudável contigo. Sabendo que os outros terão sempre as dificuldades, terão sempre, ó Deus, alguns espinhos, mas que o Senhor nos oriente, nos ajude a fazer de cada relacionamento, seja com o nosso pastor, com as nossas ovelhas, uns com os outros, com os falsos mestres também, termos o cuidado e também o discernimento com os falsos mestres, os falsos ensinos, mas que possamos viver, ó Deus, para agradar a Ti. Nos ajude, ó Pai, a nós vivermos de maneira agradável e também termos uma igreja saudável, uma igreja que se preocupa em engrandecer o Teu nome e também se preocupa em compartilhar a fé em Jesus Cristo. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.